pessoal, tudo bem? Aqui Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa funcional de estilo de vida e faremos uma transmissão hoje a respeito de diabetes, tá? Já falamos anteriormente sobre vários problemas relacionados ao diabetes, já falamos sobre síndrome metabólica, sobre os macronutrientes, já falamos sobre dieta cetogênica, já falamos sobre inflamação crônica, mas estava faltando uma aula específica sobre diabetes. Então esse é o tema da aula de hoje. E nós não vamos só nos ater a diabetes como uma síndrome clínica já instalada, já como um diagnóstico firmado, né? Nós vamos falar da pré-diabetes e dos estados que antecedem o diabetes, tá? Então entenda que você, ao longo do dia, você pode estar fazendo hiperglicemia várias vezes, depois de várias refeições ricas em carboidratos, em açúcares, e está fazendo como se fosse um estado de pré-diabetes durante o dia, sem ter o diagnóstico de diabetes, tá? Isso significa que durante o dia você vai estar glicando proteínas do seu sangue, principalmente a hemoglobina, várias vezes durante o dia. E se você não tiver bons hábitos de vida, por exemplo, atividade física regular, e não tiver um controle um pouco maior sobre os carboidratos, isso ao longo dos anos vai levar ao pré-diabetes e também ao diabetes propriamente dito, tá bom? Então, nós vamos começar a transmissão. Lá pelo meio eu vou interromper um pouco para cumprimentar as pessoas que estão acompanhando ao vivo, tá? Nesse exato momento eu vou acionar aqui meu aplicativo de Facebook do celular para poder estar acompanhando as perguntas através do aplicativo do celular, tá bom? Então, boa noite a todos. Depois eu cumprimento especificamente cada um de vocês quando eu estiver acompanhando aqui no meu celular as perguntas. Algumas pessoas já estão ao vivo, então já vou cumprimentar algumas pessoas. Boa noite, Lúcia Gomes. Boa noite, Daniela dos Santos. Boa noite, Ana Maria e Rogério, tá? Mais tarde eu cumprimento mais pessoas. Então vou mudar a tela aqui, que da outra vez eu esqueci de mudar a tela. Pessoal, semana passada, no domingo passado, eu não fiz live porque eu estava em Brasília no curso do grande Dr. Arthur Lemos, que foi um curso que durou de quinta a segunda-feira, foi quinta, sexta, sábado, domingo a parte teórica, e segunda-feira tivemos uma parte prática de infusões. Inclusive, é uma das coisas que nós vamos implementar na clínica HRI em breve, são as infusões de vitaminas, quelantes, metais pesados e de várias outras substâncias para doenças crônicas degenerativas, tá? Em breve teremos isso daí na clínica. Primeiro eu preciso ver a parte da vigilância sanitária, alguns detalhes, e a gente vai poder estar implementando em breve isso daí, tá? Então vou começar a fazer a transmissão da aula. Novamente eu vou cumprimentar vocês no meio da aula, tá? Então, quando eu estiver mais ou menos no meio da aula, eu vou parar um pouco a transmissão e cumprimentá-los e talvez responder alguma pergunta. Mas as perguntas mesmo, a maioria delas eu vou deixar para o final, tá bom? Então, novamente me identificando, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, com 20 anos de formado, 16 anos da prática de urologia e sou membro da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Brasileira de Urologia desde 2002. Acompanhe meu conteúdo, que são posts e vídeos na minha página do Facebook, que é o facebook.com/Dr. Alain Dutra, e também no meu site alainuro.com, e também tem o alain.med.br. Todos os domingos às 7 da noite tem aula ao vivo nova na minha página do Facebook. Tem a conta do Instagram também, tá? Que é o @Dr. Alain Dutra. Conheça os meus vídeos e posts, curta e compartilhe com seus amigos, seus familiares. Muita gente, pessoal, vai se beneficiar com essas informações que a gente divulga gratuitamente. Eu, Dr. Ícaro Alves Alcântara, Dr. Rodrigo Schroeder, vários outros médicos, né? Lucas Penchel, tem muitos médicos aí, doutora Denise Carvalho, tem vários médicos, né? Dr. Baracá, que fazem essa divulgação de material gratuito, tá? Então, compartilhe meu conteúdo, curta e compartilhe, muitas pessoas vão se beneficiar, você pode estar mudando a vida de alguém ao compartilhar o nosso material, tá? A lista de vídeos de palestras anteriores ao vivo, das lives do Facebook, está neste link, alain.med.br/lives, tá? E quem quiser passar comigo, ou com a doutora Ana Paula Rodrigues, que é vascular, minha esposa, na clínica HRI, que fica em Santo André, na Avenida Industrial 780, nas salas 2401, 12314, o telefone está aí na tela, é o 11 4902 2038. Quem não pode passar em Santo André, quem mora longe da região da Grande São Paulo,
pode acessar uma lista de médicos que trabalham com medicina integrativa no alainouro.com/indicações, tá? Você vai ter uma lista de vários médicos. Por exemplo, em Brasília, eu recomendo muito o Dr. Ícaro Alves Alcântara, excelente médico de Brasília, tem vários livros publicados, né? E ele dá palestras no Brasil inteiro. Então, você pode ver outros médicos no Brasil inteiro nessa lista aí, tá? Então, vamos para a exposição sobre diabetes, tá? Vou falar um pouquinho sobre a evolução da humanidade, dos hominídeos que vieram antes dos homens, para vocês entenderem algumas coisas a respeito de por que o corpo humano é tão eficiente na conservação de energia e como nossos hormônios eles estão feitos de uma forma que você pode ficar dias sem comer, que o corpo continua funcionando normalmente. Tá? Isso tem um lado bom, né? Que a gente pode ficar dias sem comer sem grandes problemas, e o lado ruim que a humanidade de 100 anos para cá, todo mundo tem comido com muita frequência, 4 vezes ao dia, alimentos de alto índice calórico, né? Carboidratos refinados, que tem carga glicêmica muito elevada, e isso vai contra a evolução, é o que nós chamamos de dieta anti-DNA, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, há 600 mil anos atrás, qual que era a realidade dos hominídeos? O que é hominídeo, pessoal? São os primatas que vieram antes do Homo sapiens, né? Ou o próprio Homo sapiens é um hominídeo também, né? Nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, né? E há 600 mil anos tinham outras espécies de hominídeos na Terra, tinha Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, e essas outras espécies de hominídeos foram extintas e sobrou o Homo sapiens, né? Então, há 600 mil anos, a realidade dos hominídeos era de períodos prolongados de fome. E já os paleontólogos, né, o pessoal que trabalha com isso, chegou à conclusão que o Homo sapiens conseguiu evoluir e progredir porque estava melhor adaptado ao seu meio ambiente, melhor adaptado a absorver e reter nutrientes, tá? Então, o Homo sapiens tem essa característica de conseguir conservar melhor energia, tá? Enquanto que o Homo erectus e o Homo habilis foram extintos. Então, em relação ao diabetes, tá? Então, por que eu estou falando de evolução aqui, pessoal? Porque a nossa alimentação hoje em dia é uma dieta anti-DNA, tá? O que quer dizer isso? Nós comemos uma alimentação que vai contra o que está no nosso DNA. Porque o nosso DNA não mudou muito nos últimos 30 mil anos, tá? Praticamente a maioria dos especialistas falam que não mudou nada em 30 mil anos. E a introdução da agricultura foi há 10 mil anos, tá? E a introdução dos carboidratos ultra refinados tem menos de 100 anos. Então, hoje nós comemos muitos alimentos e temos também contato com vários poluentes ambientais que não existiam há pouco tempo atrás em termos de evolução. Então, nossa alimentação está cheia de comida anti-DNA e dessa maneira nós estamos sempre glicando as proteínas do plasma, porque nós temos uma quantidade absurda de glicose circulando o tempo todo no sangue, e esse excesso de glicose está glicando as proteínas e causando processos inflamatórios e de estresse oxidativo. Então, uma pessoa morre a cada 7 segundos no mundo por causa de diabetes mellitus, tá? Pessoal, quando nós falamos de diabetes mellitus, aqui nós estamos falando de diabetes mellitus tipo 2, tá? Eu não vou falar nessa transmissão sobre tipo 1. Por quê? Porque o tipo 1 responde por apenas 5% dos casos de diabetes mellitus, tá? É o tipo juvenil, né? Aquele tipo que a pessoa normalmente é diagnosticada na infância, na adolescência ou quando é adulto jovem, tá? É aquele pessoal que descobre que está diabético porque ele emagrece muito, começa a ter muita sede, muita fome, e aí percebe-se que a pessoa não tem produção de insulina, que o pâncreas ele para de produzir insulina porque ele tem uma doença autoimune que destrói as células beta das ilhotas e Langerhans do pâncreas. Isso daí que eu estou descrevendo é a diabetes tipo 1, que é só 5% dos casos. Como ela é muito menos comum, não é o assunto da aula de hoje. Se vocês quiserem perguntar algo sobre diabetes tipo 1, depois eu posso responder, mas o tema da aula de hoje é diabetes tipo 2. Então, uma pessoa morre a cada 7 segundos no mundo por conta de diabetes tipo 2, tá? E essa doença reduz a expectativa de vida das pessoas em 10 anos, tá? Agora, a tragédia do diabetes não é as pessoas que são diagnosticadas, são as que não são diagnosticadas, porque nós sabemos que pessoas que nunca vão ser diagnosticadas como diabéticas, porque elas não vão preencher os critérios diagnósticos da doença, vão ter várias complicações relacionadas ao açúcar do sangue aumentado, tá? Por quê? Porque elas vão manter uma glicose do sangue no limite superior da normalidade, mas nunca vão preencher o critério de diabetes, e vão ter doenças, como por exemplo doença cardiovascular, vão ter infarto, vão ter derrame,
e vão ter catarata sem nunca nenhum médico descobrir que essa pessoa está pré-diabética. Por quê? Porque hoje os critérios de diagnóstico, e a maioria dos médicos não pede os exames suficientes para poder descobrir os pré-diabéticos. Tá? Não basta você ir no médico, pegar uma glicemia de jejum, que pela medicina tradicional tem que estar acima de 126 se você está com diabetes. Tá? Isso não é suficiente, você tem que medir a hemoglobina glicada, e muitas vezes só vai fazer diagnóstico de pré-diabetes se você fizer a curva glicoinsulinêmica. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Tá? Mais alguns dados, pessoal. Pessoas com glicemia acima de 85, que ainda é considerado normal, tá? Porque, como eu falei, é só acima de 126 é considerado diabetes, tem ainda mais espessamento da parede das artérias das carótidas no pescoço. Ou seja, mesmo com a glicemia considerada normal, essas pessoas podem complicar, podem entupir a carótida e, por exemplo, ter um AVC. Tá? Esse pessoal também com a glicemia acima de 85 tem um risco 40% maior de doença cardiovascular. Então, vamos falar um pouquinho sobre biologia. Tá? O corpo humano é extremamente eficiente na conservação de energia. Dessa maneira, o corpo entende que pode ficar dias sem alimento e sempre se prepara para isso. Então, a gente está sempre preparado para ficar dias sem comer, porque essa era a realidade há 600 mil anos atrás dos hominídeos, como eu expliquei agora há pouco. Né? Naquela época da era paleolítica, né, os hominídeos ou os nossos antepassados às vezes ficavam uma semana sem comer. Não tinha geladeira, não tinha despensa, né, e não tinha McDonald's. Então o pessoal tinha que ficar muito tempo sem comer. Então o nosso corpo de hoje não é muito diferente desse pessoal que vivia na era paleolítica. Tá? Então por isso que você tem um corpo extremamente adaptado a armazenar energia. Tá? Então nós temos um hormônio muito importante do metabolismo da glicose, o mais importante dos hormônios, que é a insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans, das células beta, e essa insulina vai fazer o quê? O que a insulina faz? A famosa insulina faz o quê? Estimula a captação de glicose, que é o açúcar, pelas células do seu corpo. Tá? As suas células têm receptores para insulina. Quando esses receptores são ativados, vai acontecer uma cascata molecular e que vão aumentar a expressão dos receptores GLUT4. O GLUT4 é um receptor de membrana celular que vai captar a glicose. Então, sem insulina não há expressão de GLUT4. Tá? Então, quando você tem excesso de insulina no seu corpo, você começa a ter um fenômeno de intolerância ou resistência à insulina, em que os receptores de insulina das células começam a responder menos à insulina e cada vez doses mais altas da insulina têm que ser produzidas para ter o efeito de varrer o açúcar do sangue para dentro das células. Tá? O problema é que a insulina é um hormônio altamente lipogênico, ou seja, ele provoca a formação de depósitos de gordura. O excesso de glicose que não é transformado em energia imediatamente, ele vai ser conservado na forma de gordura e a insulina é o principal hormônio responsável por isso. Tá? Então existe uma situação, pessoal, quando você está com muito açúcar fora da célula, no sangue, do plasma e também dentro da célula, essa célula vai se proteger contra os fenômenos inflamatórios oxidativos que o açúcar provoca, e ela vai provocar modificações estruturais no receptor de insulina, causando a famosa resistência insulínica que eu acabei de falar. Então, cada vez doses mais altas de insulina vão ser necessárias para ter o mesmo efeito de jogar glicose para dentro da célula. Tá? Então, dessa fórmula, você vai começar a desenvolver a resistência à insulina, a famosa resistência à insulina, que eu já falei algumas vezes em lives anteriores. Tá? Quais são as causas de resistência à insulina? Uma das causa de resistência insulínica é o excesso de carboidratos da alimentação. Outra causa, por exemplo, é a microbiota intestinal ruim. Tá? Tem agora trabalhos provando que quando você tem uma microbiota intestinal ruim, quando você tem muitas bactérias ruins no seu intestino e não as boas, você vai ter o que? Excesso de lipopolissacarídeos das bactérias mortas vão ser absorvidos pelo intestino, um intestino que vai estar hiperpermeável. Né? Temos aulas anteriores sobre desbiose intestinal que tiver interesse de ver. E esses lipopolissacarídeos vão provocar o quê? Eles vão estimular receptores, Toll-like receptors, que chama TLR, ou Toll-like receptors. Esses receptores das células estimulados vão provocar a resistência à insulina. Então, está comprovado que pessoas que têm flora intestinal ruim têm mais resistência à insulina. Outra coisa que provoca resistência à insulina são os poluentes ambientais, né? Persistentes, os POPs, os poluentes ambientais persistentes, né? Nós temos aí vários, como os fitalatos, como as dioxinas, né? Os produtos que são derivados da indústria do plástico, que provocam também essas alterações de resistência insulínica. Tá? Então, disbiose, como eu já falei,
e inflamação crônica são causas de resistência insulínica. Tá? Quando você tem excesso de gordura visceral, ou seja, aquela gordura que se acumula entre os seus órgãos, o pessoal descobre isso através do ultrassom de abdômen, que vê que está com fígado gordo, está com esteatose hepática. Dessa forma, você descobre que está com gordura visceral aumentada. Tá? E esse fenômeno aumenta a resistência à insulina. Tá? Excesso de gordura também está associado à inflamação crônica de baixo grau estéreo, né? No caso, a gordura visceral, vai piorar a resistência insulínica. Tá certo? Então, para você entender um pouco mais sobre inflamação crônica, temos aulas sobre inflamação crônica. Para entender um pouco mais sobre desbiose intestinal, tem aula sobre desbiose intestinal. Tem aula sobre síndrome metabólica, que eu falo de uma maneira mais abrangente sobre esse tema. Então temos aulas sobre isso daí. Basta você ir lá no alain.med.br/lives que você vai acessar essas aulas, tá? Como eu havia dito antes, a dieta moderna atual é a anti-DNA. Por quê? Porque nós comemos muito carboidrato em excesso, com poucas fibras, ultra refinado, tá certo? E as refeições são muito frequentes na vida moderna, tá? Nós temos um excesso de frutose, principalmente do xarope de milho, de alta frutose, que tem todos os alimentos industrializados têm. Para melhorar o gosto do alimento industrializado, eles colocam essa desgraça, tudo que é comida. Aliás, não é nem comida, é produto alimentício, né? O problema é que a frutose ela é metabolizada como se fosse gordura pelo fígado, tá? Então ela causa um grande estresse metabólico na sua metabolização, tá? Falamos um pouco sobre os poluentes persistentes, né? Endócrinos, tá? Eles provocam uma disrupção endócrina. Vários desses produtos da indústria do plástico, eles têm afinidade por receptores de estrogênio e de outros hormônios, prejudicação de vários hormônios no corpo, inclusive também prejudica a ação da insulina, tá? Então, como já falei, o homem paleo, da era paleolítica, ficava dias sem comer e comia gordura das vísceras de animais para se manter. Isso não é a nossa realidade hoje em dia. A nossa realidade é comer muito carboidrato e pouca gordura, porque nós temos hoje uma sociedade que morre de medo de gordura, né? Justamente por causa dos trabalhos de Ansel Keys dos anos 50, que deixou essa ideia de que a gordura era ruim, quando que na realidade eles descobrem que o carboidrato refinado de alto índice glicêmico é muito pior que as gorduras, tá? Então, pessoal, já falei sobre isso agora minutos atrás. Uma pessoa fica diabética, entre aspas, várias vezes ao longo do dia. Por que acontece isso? Toda vez que você come um alimento muito doce ou rico em carboidratos refinados de alto índice glicêmico, por exemplo, um pão, você pica e glica. Quem fala muito isso é o Dr. Lai Ribeiro, né? Pica quer dizer pica. Você tem um pico de glicose no sangue, também havia um pico de insulina em seguida, tá? E para poder varrer essa glicose do seu sangue, e nesse momento que você tem esse pico de glicose, você começa a glicar proteínas plasmáticas, também glica gorduras e glica também ácido nucleico. Então esse processo de glicação aumenta o processo inflamatório crônico e também aumenta a produção de radicais livres. Então você fica com inflamação crônica silenciosa não bacteriana, tá? Quanto mais glicação você faz no seu sangue, nas proteínas do sangue, mais complicações você vai ter. Uma complicação muito comum das pessoas que glicam com frequência, por exemplo, quando ficam mais velhas, é a catarata. Outra complicação muito comum é o infarto do miocárdio por entupimento das artérias. Outra complicação é o AVC, tá? E o exercício físico é um ótimo antídoto a esse processo de glicação. Tem outras substâncias que ajudam a evitar a glicação, que eu vou falar mais para o final da aula. Então, pessoal, ninguém vai dormir são e acorda de repente diabético, tá? Esse é um processo lento e progressivo. Essa intolerância que eu já falei da insulina acontece muitos anos antes de você ficar diabético de verdade, tá? E antes mesmo de ter intolerância à insulina, muitos anos antes você vai fazer uma intolerância a uma substância chamada leptina. A leptina é um hormônio importante no metabolismo de carboidratos, e quando você está comendo carboidrato demais, você começa a ter resistência à leptina, que acontece 5 anos antes de ter resistência à insulina. Então, por exemplo, se você está comendo mal e quer saber se você daqui a 10, 15 anos pode ficar diabético, um bom exame a se fazer é o exame de resistência da medida do sangue da leptina, porque se tiver elevado é um sinal de resistência à leptina, tá? E muita gente acaba ficando só no pré-diabetes, nunca vai ser diagnosticado como diabético, não vai tomar nenhum tratamento específico para isso, não vai melhorar a alimentação. Esse que é o problema. Sem o diagnóstico de pré-diabetes, você não vai melhorar a alimentação, vai continuar comendo muito doce e carboidrato,
vai continuar complicando com doenças cardiovasculares, com derrame, com AVC, com infarto agudo do miocárdio e com catarata, por exemplo. Tá? Então isso é muito importante você ter consciência de que uma glicose do seu sangue, de jejum, acima de 85 não está bom. Mesmo que esteja abaixo de 100, não está legal. Eu vou falar dos exames daqui a pouco. Pessoal, esse é o problema. Enquanto isso, na nossa realidade clínica no Brasil, dos médicos que trabalham em consultas muito rápidas, de 10, 15 minutos, tá? 95% dos cardiologistas e de clínicos gerais também estão preocupadíssimos com colesterol. Eles acham que o colesterol é o único problema relacionado a esse cardiovascular e eles não fazem o diagnóstico de hiperglicemia, ou seja, açúcar alto do sangue, ou de homocisteína elevada, que é um outro marcador inflamatório. Já falamos sobre isso em outras aulas, mas talvez eu faça uma aula só sobre homocisteína e também processos de metilação. E também eles não verificam outros marcadores inflamatórios. Então você faz aquele check-up muito básico, hemograma, glicose, creatinina, ácido úrico, às vezes pede só colesterol total, frações LDL, HDL, VLDL, não pede homocisteína, não pede marcadores inflamatórios, não pede curva glicoinsulinêmica, por exemplo, e você nunca vai descobrir que está pré-diabético, né? E o pessoal só preocupado com colesterol. Enquanto isso, 60% das pessoas que estão infartando nos hospitais estão com colesterol normal ou baixo, né? Ou seja, o colesterol não é o inimigo é muito maior ser o açúcar do sangue elevado, tá? Então, como eu falei agora há pouco, 60% dos pacientes que infartam hoje em dia estão com colesterol normal, tá? Porque o que importa, pessoal, isso eu já falei na aula sobre gorduras do sangue e colesterol. O que importa é a peroxidação, ou seja, a oxidação das gorduras e a glicação das gorduras do sangue, tá? Das lipoproteínas, que é a junção de gorduras com proteínas no plasma, que estão peroxidadas e glicadas, tá? Então, quando você tem muito fenômeno de LDL oxidado e glicado, é isso que vai dar problema de entupimento nas artérias. Não é o colesterol em si, pessoal, é a oxidação e glicação dessas gorduras do sangue e das membranas celulares. Tá? Então isso é um pouco complicado talvez para leigos, mas entenda o seguinte, não é o colesterol que é o inimigo. O que é o inimigo são os processos de inflamação, os processos de radicais livres e glicação das proteínas do sangue. Quais são as consequências a longo prazo do açúcar alto? Você pode ficar obeso, que é uma coisa muito frequente. Você vai ter aumento da gordura visceral, como eu já falei agora há pouco. Você vai ter aumento de risco de doença do coração, infarto agudo do miocárdio, né, ou de coração inchado. Você vai ter um aumento de risco de derrame, de AVC. Você vai ter um aumento de risco de cegueira, né, por a retinopatia diabética, né, que a retina ela fica afetada pelo açúcar alto, inflamada e começa a ter lesões da retina, com cegueira. A própria impotência sexual, muitos homens vão descobrir 5 anos antes de ter um infarto que estão com problema cardiovascular através da impotência sexual. Então, muitas vezes o homem que está com impotência não tem que só se preocupar em tomar Viagra, ou Levitra, ou Vivanza, ou seja o que for, tem que fazer uma avaliação correta da inflamação do seu corpo e também da saúde cardiovascular. Insuficiência renal é muito comum em diabéticos também. A esteatohepatite, a pessoa começa a ter gordura no fígado, e essa gordura ela vai evoluir para esteatose e depois esteatohepatite, que é uma forma de inflamação do fígado, que em casos muito graves pode evoluir para cirrose e para câncer de fígado. O próprio câncer de fígado e outros órgãos também está associado ao diabetes. O câncer é mais comum em diabéticos em geral, o câncer de próstata, de mama, é muito mais frequente em diabéticos, tá? Perda de membros, pessoas que têm diabetes controlado vão ter alterações na microcirculação dos pés, dos dedos, né? E vai entupir essas artérias e com o tempo vai dar uma isquemia, ou seja, falta de oxigenação nesses dedos, dos pés, e pode ficar preto e cair, né? Isso acontece com muita frequência com o diabético, né? Também por infecções, com essa falta de circulação periférica, é muito mais fácil a pessoa pegar infecção, e neuropatia também. A neuropatia faz a pessoa ter pouca sensibilidade no pé e vai machucando, não percebe, isso vai piorando o quadro dele. As neuropatias periféricas, né, causam dores crônicas, lancinantes muitas vezes, né, complicação de diabetes. E o Alzheimer, pessoal, a doença de Alzheimer, aquela demência extremamente comum hoje em dia, é hoje considerado como se fosse um diabetes tipo 3. Por quê? Porque na doença de Alzheimer tem deposição de beta-amiloide no cérebro, uma proteína inflamatória, né? E essa proteína inflamatória é a mesma proteína inflamatória que acumula nas ilhotas pancreáticas, né?
no diabetes tipo 2 controlado. Então, hoje se considera, muitos especialistas consideram que o Alzheimer é um tipo de resistência insulínica no cérebro. Tanto que pessoas que têm Alzheimer normalmente têm resistência insulínica. Então, quando você trata o diabetes, normalmente você está prevenindo o Alzheimer. Tá? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a metformina é a principal droga antidiabetes, também é uma das mais usadas e também a mais segura de todas, pelo menos das tradicionais, também trata e previne Alzheimer. Então é muito importante hoje em dia a gente considerar Alzheimer como parte do espectro do diabetes. Qual que é o estilo de vida que vai contribuir para a resistência ou falta de sensibilidade à insulina? Tá? Você vai ter se você tiver uma dieta rica em carboidratos, alto índice glicêmico e pobre em gordura de boa qualidade, se você tiver uma dieta rica em gorduras trans, gorduras artificiais, gorduras interesterificadas, uma dieta pobre em ômega 3, que vai estar rica em alimentos como peixes, né, gordurosos de águas profundas, tá? Gado que come pasto, né, que vive ao ar livre, também vai ter teores de ômega 3 mais alto do que o gado confinado que come ração, né? Então, ômega 3 não é só peixe, né? Por exemplo, antigamente as pessoas quando comiam as carnes de gado mais saudável, comia pasto, tinha índice mais alto de ômega 3 na carne vermelha também, tá? Dieta pobre em proteínas também é outro fator que leva à resistência insulínica. Dieta rica em alimentos refinados e produtos alimentícios, alimentos que têm rótulo, né, que são produtos industrializados, tá? Pessoas que comem carnes ou batatas fritas ou cozidas demais, porque esses alimentos eles acabam formando aquelas aminas heterocíclicas, que é aquela casquinha do queimado da batata frita ou da carne, que é cancerígena e também aumenta a chance de resistência à insulina, e também aumenta os corpúsculos de Maillard, que vão virar corpos de glicação avançada, né, que é um tipo de proteína glicada, tá? O sal refinado em excesso também aumenta o risco de resistência insulínica. Uma dieta pobre em fibras, né, fibras naturais. Uma dieta com deficiência de micronutrientes. Poucos vegetais na alimentação, poucos legumes, verduras. O sedentarismo, né, a falta de exercício físico, o estresse crônico e o hábito de fumar e o alcoolismo. Então, vou parar um pouquinho a aula agora para cumprimentar quem está assistindo ao vivo. Vamos cumprimentar quem está ao vivo. Boa noite, Vilarina. Boa noite, Leia Beltrão. O que mais? Só apareceu para mim esses dois nomes. Boa noite, Lúcia Gomes. Ixi, eu estou com um problema aqui no aplicativo do Facebook. Estou dando um pau aqui. Pessoal, então eu vou dar continuidade da aula. Eu estou com um problema no aplicativo aqui do celular. Eu vou reinicializar o celular e mais tarde eu vejo as perguntas, tá bom? E também cumprimento vocês. Então, vamos falar um pouquinho de exames, tá? Como eu falei, o açúcar do sangue idealmente tem que estar abaixo de 85 se você quiser estar numa situação excelente, tá? Se você tiver com açúcar do sangue entre 85 e 100, ele vai estar meia boca, tá? Então, como é que são os exames excelentes? A glicose do sangue abaixo de 85 e a hemoglobina glicada entre 4,5 e 5, tá? O que seria o meia boca? Uma glicose do sangue entre 85 e 100, isso tudo de jejum, tá? Quando eu falo glicose do sangue em jejum. E a hemoglobina glicada entre 5 e 5,6. O ruim, que já pode ser considerado pré-diabetes, né? É a glicemia entre 100 e 110 e a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5. Tá? E o diabetes tradicional, né, você vai estar péssimo, né, no ponto de vista preventivo. Você vai estar com a glicemia acima de 125, 126 para cima e a hemoglobina glicada acima de 6,5. Muitos só vão descobrir que estão pré-diabéticos se fizerem a curva glicoinsulinêmica de 2 horas, que eu estava falando agora há pouco. Às vezes você faz a glicemia de jejum, vai estar abaixo de 100. Às vezes você vai fazer a hemoglobina glicada, às vezes ela vai estar abaixo de 5,4. E você vai descobrir que você não está legal se você fizer uma curva glicoinsulinêmica, que é quando você está de jejum, você come 75 gramas de glicose e nas próximas 2 horas vai ter medidas de glicose e de insulina. Se você fizer em algum momento a insulina de jejum, né, acima de 10 já não está legal. E se essa insulina
ela aumentar mais de 7 vezes em algum momento, você também não está legal. Então, mesmo que você não tenha um diagnóstico de diabetes, você vai estar com um processo de pré-diabetes. Tá? Insulina de jejum acima de 10, então é ruim, e a insulina não pode aumentar acima de 7 vezes em relação de jejum durante esse exame de curva glicosilurêmica. Então, pessoal, quais são as medicações na medicina alopática, a medicina tradicional nossa ocidental, em relação ao diabetes? Tá? Vou falar aqui das medicações que eu considero as melhores. Tá? Não vou falar de todas aqui porque o tempo é curto. Tá? A metformina, por exemplo, medicação extremamente utilizada até no SUS, dá de graça, é a melhor medicação que existe para diabetes no ponto de vista, tem menos efeitos colaterais, tem problemas intestinais e gástricos em muitas pessoas que tomam metformina, mas entre as opções que nós temos é que dá menos problema, é uma droga anti-câncer, é uma droga que melhora a obesidade, tem uma série de vantagens na metformina, tá? Então a metformina é anti-câncer, ela é na realidade um derivado fitoterápico, a indústria nunca revelou isso, mas a gente sabe que hoje que a metformina é uma biguanida derivada do fitoterápico, então eles conseguiram patentear a metformina naquela época, sendo que só consegue patentear moléculas que você consegue desenvolver em laboratório, então eles conseguiram fazer isso de uma maneira meio malandra, né? A metformina tem ação anti-Alzheimer, para aqueles mecanismos, né, que ela ajuda a evitar a resistência insulínica no cérebro, que é a causa do Alzheimer. Ela vai ter um efeito anti-esteatose hepática, ela vai evitar o acúmulo de gordura no fígado e ela vai ajudar a perder peso. Muita gente hoje usa a metformina para perder peso, para evitar a obesidade, tá? Porque como é que ela faz esses efeitos? Ela ativa um sistema enzimático do corpo muito importante, que é o sistema AMPK. Esse sistema AMPK é um sistema anti-aging, é um sistema que evita envelhecimento celular e vai queimar mais os nutrientes, como a glicose e ácidos graxos, e vai evitar o acúmulo desses nutrientes como gordura no corpo. Tá? Então a metformina vai reduzir a resistência à insulina, reduz uma enzima chamada glicose 6-fosfatase, que é uma enzima que tem no fígado, que promove a formação de glicose a partir de aminoácidos, que é chamada gliconeogênese, e a metformina vai reduzir a absorção de glicose nos intestinos também, além de ter um efeito muito interessante que eu vi no congresso último nos Estados Unidos no ano passado, o congresso de anti-aging nos Estados Unidos, e que foi mostrado os trabalhos que comprovando que a metformina melhora a flora intestinal. Não se sabe exatamente qual mecanismo que a metformina faz isso, mas tem essa vantagem de ajudar na desbiose, tá? O problema de quem usa a metformina é que tem que estar preocupado em repor a vitamina B12, porque a metformina depleta os níveis de vitamina B12 do organismo. Eu acho que agora eu vou conseguir cumprimentar vocês, o aplicativo está estável agora. Boa noite, Rosana Cunha, Eric Patrick, boa noite, Maria das Neves, Ivone Batista, boa noite, Fernanda, boa noite, Clarissa, Manduca, boa noite, Inês de Campos e boa noite, Nilce Vilela. Se eu não cumprimentei alguém, me perdoe, porque esses são os seus nomes que estão aparecendo aqui para mim na tela, tá bom? Pessoal, eu vou responder uma pergunta que apareceu aqui para mim, mas deixem as perguntas para o final, que é melhor, tá bom? Senão eu posso perder alguma pergunta aqui, mas eu vou responder uma que apareceu aqui. Deixa eu voltar aqui para ver a pergunta. O que dizer sobre a hipoglicemia de recém-nascido nas primeiras horas de nascido? O que dizer sobre isso, Ivone? Eu não sei bem o que você quer que eu fale sobre isso, né? O recém-nascido, quando ele nasce, ele realmente faz uma hipoglicemia porque ele está se adaptando à vida extrauterina, né? E vai ainda começar a fazer com o seu trato digestivo funcionar. Daqui a pouco ele demora um pouco para mamar da mãe, né? Então ele está adaptando o sistema digestivo à primeira alimentação que tem com leite materno, então ele vai ficar algumas horas realmente com hipoglicemia. Mas eu não sei por que você colocou essa pergunta aqui, não entendi se é uma pergunta ou uma colocação. Depois você me fala com mais calma, tá bom? No final, então, se você quiser, você faz outra pergunta, tá bom? Então vamos continuar. Além da metformina, nós temos a acarbose. A acarbose é uma medicação que no Brasil não é muito utilizada, é o Glucobay, né, é o nome comercial. Tá? A acarbose age da seguinte forma, ela não deixa você absorver o carboidrato do intestino, porque ela vai bloquear uma enzima alfa-glucosidase, que é uma enzima que vai ajudar a degradar os amidos e os carboidratos no intestino para você poder absorver, né, os carboidratos mais simples. Tá? O problema da carbose é que ela gera muitos gases intestinal, pode dar diarreia, né?
mas ela pode ser utilizada como uma ferramenta de emergência quando você vai numa festa que se consome muito carboidrato, né? Por exemplo, que é uma brincadeira, tá, pessoal? Não é preconceito contra gordo, não. Você vai na festa da tia gorda, que não sossega enquanto não te faz você comer o bolo. Então você pode tomar carbose para bloquear essa absorção de carboidrato nesse momento. Só que o problema da carbose é que ela vai gerar muitos gases e pode gerar momentos ruins para você na festa se você tiver o intestino meio ruim, né? Mas é uma ótima droga para usar em conjunto com a metformina para controlar a glicose do sangue, tá? E tem várias outras drogas na medicina alopática, como por exemplo a sulfonilureias, né, que é a glicamida, a glibenclamida, a glicazida, os análogos do GLP-1, né, você tem os inibidores da SGLT2, inibidores da dipeptidase 4, tá? Tem vários mecanismos de ação aqui, mas essas drogas em geral têm muitos efeitos colaterais. Algumas delas aumentam o risco de aumento de peso e de câncer e doença cardiovascular. Portanto, fora a metformina e a carbose, eu não gosto de outras medicações alopáticas para tratamento de diabetes, tá? Apesar dos endócrinos usar com bastante frequência várias outras drogas dessas classes para tratar o diabetes. Então, vou partir diretamente agora para as medicações na medicina integrativa. A benfotiamina é um tipo de derivado vitamínico, um derivado da tiamina, que é a vitamina B1. Ela tem boa absorção e boa biodisponibilidade, né? Ela vai agir inibindo a inflamação e o estresse oxidativo, vai inibir a formação da glicação do sangue, tá? Então ela vai evitar aquele fenômeno de glicação que eu já falei agora há pouco, vai reduzir a neuropatia periférica, é um excelente remédio para quem tem neuropatia periférica, tá? E também ajuda na doença renal crônica por diabéticos. Diabéticos que têm doença renal crônica pode tomar benfotiamina para diminuir a doença renal crônica. A doença vascular periférica também tem uma boa ação e para evitar e tratar a retinopatia diabética, tá? A carnosina é um derivado peptídico, né, de aminoácidos, tá? Ele é excelente para reverter glicação, é muito bom até como colírio para prevenir catarata, a carnosina, né? E ela tem um efeito muito bom no cérebro, também tem uma live sobre isso, que eu falo sobre a carnosina no cérebro, e tem a melhor cicatrização no diabético que usa carnosina. O piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa da vitamina B6, tem um efeito antiglicação também, e junto com a vitamina B9, que é o ácido fólico, é B12, que é a cobalamina, vai prevenir a neuropatia do diabético. Então, o cara que tem neuropatia diabética pode usar benfotiamina, pode usar, que é o glicoxil, o nome comercial, pode usar a B9, ácido fólico, e a B12, a cobalamina, para tratar as neuropatias, tá? E o piridoxal também inibe a glicação das gorduras, tá? Existe uma planta chamada Gynostema pentaphyllum, tá? Que é uma planta da medicina tradicional chinesa, conhecida na China como Jiao Gulan, né? Também tem esses nomes aqui: cipó doce, erva da imortalidade, erva milagrosa, ginseng do sul, ou no Japão é conhecido como Amacha zuru, é uma trepadeira da Ásia, e essa planta é excelente também para evitar a glicação. Ela tem uma ação semelhante à metformina, ela vai estimular o sistema da MPK, né? Então é um excelente remédio natural para diabetes. O chá verde tem ação parecida com essa também, de antiglicação e estimulação da via da MPK, né? O chá verde por causa das epigalocatequinogalatos, né? Que é o EGCG. O bilberry, que é uma plantinha da turma das berries, né? Aquelas frutas vermelhas, né? Do clima frio do Canadá, né? Da Europa. A bilberry é uma prima do blueberry, todas elas têm ação semelhante à metformina, tá? E também o chá verde, além de ter essa ação semelhante à metformina, vai ter uma ação também semelhante à carbose, inibindo aquela enzima alfa-glucosidase do intestino, inibindo a absorção de carboidratos, né? A alga marrom, a folha de amoreira branca, o extrato de café verde cru, nas manipulações é conhecido como green coffee, né? Que é rico em ácido clorogênico, tá? Todas as substâncias são inibidores da alfa-glucosidase, aquela enzima do intestino que eu já falei, que a carbose ela também tem essa ação de inibir essa absorção, né, dos açúcares através da inibição dessa enzima, né? E no caso, o chá verde também vai ter uma ação inibindo a glicose 6-fosfatase, que é aquela enzima que eu falei do fígado, que provoca gliconeogênese, que é a formação de açúcar a partir de aminoácido, tá?
Também temos o cromo nas suas várias formas, tem o cromo na forma do picolinato, o cromo também na forma GTF, que é o picolinato junto com a niacina, a cisteína, ácido glutâmico e glicina. Ele vai ter uma ação de aumentar a sensibilidade à insulina, aumentar os níveis de HDL e colesterol, que é colesterol bom, né? A gente sabe hoje que não existe colesterol bom, colesterol ruim, mas para simplificar eu estou falando dessa forma. Para mais detalhes, você assiste amanhã nas minhas aulas sobre gorduras do sangue e colesterol. E também o cromo GTF baixa os triglicéridos do sangue, aquele tipo de gordura do sangue, quando está muito alto em relação ao HDL, vai dar aumento de oxidação e aumento daquelas gorduras de LDL de baixa densidade e oxidadas, tá bom? A canela também tem um efeito muito bom também de melhorar a sensibilidade à insulina. Então é bom você tomar o café da manhã com canela, ajuda a evitar a glicação, tá? Ômega 3, a gordura do peixe, né? Tem esse efeito anti-inflamatório, melhora a captação de glicose pelas membranas das células, tá? Então é um excelente adjunto aí à prevenção e tratamento do diabetes. O magnésio quelato, né? O magnésio ligado a algum aminoácido, né? Na forma quelada, ela vai melhorar a produção e a ação da insulina. Então o magnésio, além de ter muitas outras afinidades, muitas outras ações positivas no organismo, né, tá envolvido em mais de 300 processos biológicos do corpo, também vai ajudar a produção e a ação da insulina, tá? Essa também é a ação do cromo, que o cromo ele participa da formação da insulina e do receptor de insulina, né? A coenzima Q10 está uma substância fundamental, né, na formação de energia nas mitocôndrias, né? Ela participa da cadeia respiratória, ela tem ação antioxidante, aumenta a energia da mitocôndria, e quem tem diabetes mellitus normalmente tem deficiência de coenzima Q10, tá? Porque a coenzima Q10, quando ela está deficiente, ela aumenta a chance de diabetes, tá? Pessoal que toma estatina, toma simvastatina, rosuvastatina, qualquer estatina, tem grande chance de ter deficiência de coenzima Q10, tá? Por isso que muitas vezes a simvastatina aumenta o risco de diabetes mellitus e também aumenta o risco de câncer, tá? A curcumina é uma substância anti-inflamatória, anti-câncer também, tem ação positiva na glicose do sangue. O resveratrol, que é um polifenol, né, é muito importante, também é efeito anti-inflamatório, só que o resveratrol tem que ser consumido na forma de sublingual ou transdérmico. O resveratrol pela boca é destruído pelo estômago. E o ácido lipoico, né, que é uma das substâncias mais poderosas antioxidantes, também tem efeito para proteger contra o diabetes, tá? Então, como palavras finais, nunca se automedique, sempre procure um médico na linha integrativa. Novamente, se vocês quiserem ver uma lista de médicos que trabalham com medicina integrativa no Brasil inteiro, acessem a lista alainuro.com ou alain.med.br/indicações, tá? Eu vou responder as perguntas agora, pessoal. Deixa eu ver. Pessoal, pode fazer as perguntas agora, tá bom? Estou aqui olhando agora no aplicativo do celular para ver as perguntas ao vivo. Tá aqui uma pergunta da Ivana. O que o senhor acha do medicamento Janumet? Tá? O Janumet é uma mistura de Januvia com metformina. O Januvia é um medicamento que aumenta a ação do GLP-1 no intestino e vai aumentar a liberação de insulina, tá? Pelo pâncreas, tá? O Januvia em si não é uma medicação das piores, tá? Ela é uma medicação que para alguns diabéticos ela funciona bem. Só que a Januvia, com outras medicações que atuam nesse nível do aumento do GLP-1, da ação do GLP-1, são medicações que estão enxugando o gelo. Na verdade, para você melhorar o diabetes, você precisa realmente melhorar os hábitos, precisa fazer atividade física, precisa comer melhor, fazer uma dieta cetogênica, uma dieta low carb. E essas medicações, você tem que aos poucos ir se livrando delas. Você tem que começar a melhorar a alimentação, fazer atividade física, para ficar no máximo com uma metformina e em uso de outras medicações da linha integrativa, como eu falei agora há pouco, tá bom? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui sobre o remédio Invocana. Então, é a mesma história. Invocana é uma daquelas medicações que eu falei que eu não gosto, porque realmente elas aumentam a produção de insulina de uma maneira ou de outra, e isso acaba forçando demais o pâncreas
e aumenta o risco de aumento de peso e também de câncer, tá? A respeito da hipoglicemia do recém-nascido, gostaria de saber se traz algum dano ao recém-nascido e se precisa dar fórmula nesse momento ou se é seguro aguardar o leite materno iniciar. Isso vai depender, Ivone, do quanto tempo que essa mãe vai demorar para gerar esse leite, tá? O que você pode fazer é você usar o banco de leites, tá? Enquanto a mamãe não consegue gerar o leite naturalmente, tá bom? Eu não acho interessante entrar com fórmula de cara não, tá? Doutor, qual é a conduta para quem apresenta glicemia em torno de 99 e tem triglicérides de 400? Nilceia, todas as medicações que eu já falei anteriormente e fechar a boca, parar de comer carboidrato de alto índice glicêmico e fazer uma dieta low carb e fazer atividade física. Tá? Essa que é a conduta que eu prescrevo para os meus pacientes do consultório que tem essa situação que você está falando. E por um curto período de tempo, eu posso passar até para essas pessoas um ciprofibrato, um fenofibrato para baixar os triglicérides. Mas o ideal é que os triglicérides abaixem na base da alimentação e dos hábitos saudáveis de vida, tá? Galvos, já falei do Galvos lá em cima, né? Tá? Já falei um pouco sobre o Galvos. Não gosto muito do Galvos não, tá bom? O que você pode sugerir para ajudar no controle de diabetes autoimune do adulto para o paciente que ainda produz insulina? Então, não sei se você está falando de diabetes tipo 1, Naiman. Diabetes tipo 1 é quando a pessoa não consegue produzir insulina de maneira suficiente, tá? É o diabetes juvenil tipo 1, tá? E nesses casos tem que usar insulina, não tem muito onde correr, tá? É diferente do diabetes tipo 2, tá? Mas nesses casos é só 5% da população que tem esse tipo de diabetes, tá bom? Se você está falando de diabetes autoimune, é o diabetes tipo 1, que não consegue produzir insulina em quantidade suficiente, tá? Qual exame solicitar para saber se tem resistência insulínica? Já falei isso na aula, né? É só você rever a aula, depois ela fica gravada. Já falei quais são os exames que eu peço, tá? Vou repetir rapidamente aqui. Glicemia de jejum, tá? Hemoglobina glicada e curva glucosilumêmica, tá? São os exames básicos, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Meu resultado de exame de glicose deu 99, devo me considerar pré-diabética? Sim, você deve se considerar pré-diabética, sim. Preocupada tentando fazer a dieta low carb, pois o diabetes na minha família é hereditário. Tá, hereditário, Leia, eu até acredito que seja, só que você não deve se curvar à hereditariedade, você não deve aceitar simplesmente que seus genes são ruins, você tem que atuar na nutrigenômica, ou seja, mudar a sua alimentação para mudar os seus genes, tá? Porque a expressão gênica está associada à alimentação. Se você melhora essa alimentação, você muda a sua expressão gênica, tá bom? No xilitol, nesse caso, pode ser usado para substituto do açúcar? Sim, pode ser utilizado, só que você não pode exagerar muito xilitol, que provavelmente vai te dar diarreia, tá? Azul de metileno tem ação antiglicante? Está perguntando aqui o Egídio. Tem sim, Egídio, mas eu não recomendo o azul de metileno como medicação, tá? A Zeli está perguntando, quem é bem magro, diabetes alta, pode tomar metformina? Sim, a metformina não quer dizer que só gordo tem que tomar metformina. Se você tem diabetes e diagnosticado ou resistência insulínica, você pode usar sim a metformina, independente de ter peso alto ou não, tá? A insulina alta, o que fazer? As coisas que eu falei na live, né? Alimentação saudável, cortar carboidratos, né, de alto índice glicêmico, cortar produtos alimentícios, fazer atividade física regular, né, aumentar o consumo de gordura de boa qualidade, saudável, aumentar o consumo de verduras e legumes, tá bom? Olha, doutor, muita boa noite. Você disse que o tratamento medicamentoso, pode falar um pouco não medicamentoso? Eu já falei em várias lives anteriores, eu falei hoje também. Dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, são todas as lives que eu dei anteriormente, tá? Eu não posso falar tudo de novo, porque senão a live vai ter 4 horas de duração, tá? Mas você tem que ter uma dieta com baixo índice glicêmico, com pouco carboidrato refinado, com pouco açúcar, fazer atividade física regular, dieta low carb, tá? Doutor, estou fazendo dieta porque sou pré-diabética, já emagreci 12 quilos em 70 dias. Isso ajuda ou você é diabética sendo que... Não existe isso, Lucimara, que você tá condenado a ser diabética. Se você fizer as coisas direito, o pior que seja os seus genes, você vai conseguir evitar o diabetes, tá bom? Não existe isso que só porque a sua família tem muito diabético, você vai ser diabético automaticamente. Se você tiver rigor na sua alimentação, nos seus hábitos de vida, você não vai ficar diabético, tá?
Já falei sobre o Janumet. Tomo o Orlistat para ajudar no emagrecimento. Essa medicação é segura? O Orlistat, ele vai evitar a absorção de gordura pelo intestino, tá? É uma medicação segura? Ela tem os seus efeitos colaterais, vai dar diarreia, gases, né? Não é a melhor maneira para você emagrecer, tá? Se você está usando por um curto período de tempo como um aditivo, como uma ajuda, tá valendo, mas você não pode estar dependendo só disso para emagrecer, porque senão você vai ter efeito sanfona, você vai parar de tomar um dia o Orlistat e vai voltar a engordar, tá? Então não fique muito dependente desse tipo de remédio, tá? A Léa Beltrão está perguntando de novo aqui, doutor Alain, meu resultado de glicose deu 99. Ah não, acho que eu já falei, já respondi isso, né? Preocupada com a hereditariedade propensa a diabetes em minha família, faço dieta low carb, academia, etc. Nesse caso, xilitol. Isso eu já respondi, né, Léa? Eu respondi agora há pouco sobre isso, né? A Nilce, de novo, ela falou também a questão do triglicérides de 400, né? Açúcar de coco é bom? Fernanda, é sim. Açúcar de coco é bom, só que como qualquer outra coisa, em excesso é ruim. Não adianta você se entupir de gorduras de qualidade ou de açúcar de qualidade, açúcar de menor índice glicêmico, que você vai ficar com problema. Então, tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida, a diferença entre veneno e remédio é a dose. Então, tome cuidado com o açúcar de coco. Ele é um ótimo substituto para o açúcar de mesa comum, né, a sacarose, só que não deve ser usado em excesso, tá? Deixa eu ver aqui. O doutor Lucinário está perguntando... Está dizendo que ela faz dieta para emagrecimento, já emagreceu 12 quilos em 70 dias, parabéns, tá? E tomou Orlistat. É remédio confiável? Já respondi, né? É remédio que pode ajudar, mas você não deve confiar demais nele, tá? Para emagrecer, tá bom? Pessoal, acho que é isso, né? Nós estamos agora com 1 hora de transmissão. Eu vou responder, se tiver mais algumas dúvidas, eu respondo, tá? Senão eu vou encerrar a transmissão. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta lá para cima. Acho que não perdi não. Ah, tem uma pergunta aqui do kefir. Kefir ajuda a não ter diabetes? Sim, ajuda a não ter diabetes, porque o kefir vai melhorar a sua flora intestinal, tá certo? E como você vai ter uma melhor flora intestinal, não vai ter aquele efeito da estimulação dos toll-like receptors das células inflamatórias do corpo, que aumenta a resistência insulínica. Então, realmente, o kefir vai ajudar no processo de emagrecimento e de evitar o diabetes ou de controle do diabetes, tá? Obrigado pelas palavras, Léa Beltrão. Muito obrigado. Então, pessoal, então acho que eu vou encerrar a live. Já deu quase 1 hora de live, tá bom? Quem tiver mais alguma dúvida e eu não respondi ao vivo, pode deixar a pergunta na timeline do vídeo no Facebook, tá? Que eu respondo com o maior prazer quando tiver um tempo, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de hoje. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos aí durante a semana com os novos posts e vídeos curtos, tá bom? Um grande abraço.